Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Manual da Eletricidade. Meu nome é João Paulo. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre o exemplo 3, transformação de fontes. Então, quem ainda não assistiu a aula sobre transformação de fontes, eu vou estar deixando o card aqui em cima para vocês assistirem, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que o exercício pede. Que par de circuitos da figura abaixo são equivalentes? Nós temos aqui, três circuitos: circuito A, circuito B, circuito C e circuito D. Então temos quatro circuitos aqui neste exercício. Esses quatro circuitos, nós temos aqui circuitos que têm fonte de tensão e circuitos com fonte de corrente. Na verdade, dois de cada, né? Dois circuitos com fonte de tensão e dois circuitos com fonte de corrente. O que o exercício pede? Qual que é o par, qual que é os dois circuitos que eles são equivalentes? Então nós temos a nossa transformação de fontes. Ele quer saber, por exemplo, se o A e o B são circuitos equivalentes, que é um com uma fonte de tensão e um com uma fonte corrente. Ou se, por exemplo, o circuito D e o circuito C são equivalentes. Ou também pode ser o circuito C com o circuito A e o circuito B com o circuito D. A gente vai calcular aqui, vamos começar calculando pelo A, qual que seria o equivalente dele na transformação de fontes. Então, se a gente transformar essa fonte para uma fonte de corrente, qual que vai ser o circuito equivalente? Porque se a gente pegar aqui, circuito fonte de tensão com o circuito com fonte de tensão, os dois circuitos são equivalentes? Não são, pois tem uma fonte de tensão de mesmo valor, só que a resistência está em série e o outro a resistência está em paralelo. Então, eles não são equivalentes. A gente já pode eliminar eles porque não são equivalentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui o equivalente para o A. Então, vamos colocar aqui o A, calcular o circuito equivalente para a letra A. Vamos lá, qual que vai ser o equivalente? Se a gente lembrar da aula que eu falei sobre a transformação de fontes, como que a gente transforma uma fonte de tensão em uma fonte de corrente? A gente vai fazer aqui, vai ficar uma fonte de corrente, mesmo sentido aqui, colocar sentido para cima, uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Então, tem um resistor em paralelo, a minha fonte de corrente aqui. Beleza, tem aqui os terminais. E aqui eu vou ter que calcular os valores. O que eu vou fazer? O resistor, eu já sei que ele é 5 ohms. É o mesmo valor, né? Então, se esse resistor aqui é 5, esse resistor paralelo vai ser 5 também. E a minha fonte de corrente, como que eu calculo? Eu vou calcular aqui, que I, que seria minha fonte de corrente, é igual a V dividido por R. Então, I vai ser igual a 20 volts. Minha fonte de tensão é 20 volts da letra A, né? Estou fazendo aqui pela letra A. 20 volts dividido pela minha resistência de 5 ohms. Então, isso aqui vai dar uma corrente 20 dividido por 5, 4 amperes. Então, eu sei que minha fonte aqui de corrente, ela vale 4 amperes, tá? Agora, eu sei que a letra A tem o seu circuito equivalente igual a uma fonte de corrente de 4 amperes em paralelo com um resistor de 5 ohms. Vou ter que colocar aqui, faltou a simbologia, né? 5 ohms. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a letra B é equivalente a esse circuito, é igual. A letra B não é igual, porque o resistor, a fonte de corrente, ela é de 4 amperes, porém o resistor ele está em série. E aqui na nossa resposta, ele tem que ser em paralelo. E a minha letra C? A minha letra C, eu tenho 4 amperes aqui, eu tenho 4 amperes aqui. Resistor de 5 em paralelo, resistor de 5 em paralelo. Então, se eu pegar aqui a minha letra A, ela é idêntica, equivalente, né? Ela é equivalente à minha letra C. Por quê? Aqui, quando eu transformei para a minha fonte de tensão em uma fonte de corrente, eu obtive os mesmos valores aqui. Então, significa que a fonte aqui é 4 amperes em paralelo com o resistor de 5. Então, eu nem preciso mais continuar. Eu já sei que a minha resposta... Vamos ver qual que vai ser a resposta, né? Eu preciso que tenha a A e a C. A e B, B e C, B e D, né? Letra C, A e C. Resposta correta, então, a letra C.
A e C. Esse é o circuito equivalente aqui na transformação de fontes. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.